Olá, sou quase britânica. Vamos esperar o Alessandro chegar. Ei, Romário! Agora que a gente entrou nessa história de live, né? Acompanho todas as suas. João, querido. Oiê. Esperar o Alessandro chegar. Isso. Também ele é britânico. E aí, João? Olá a vocês, muito obrigada. Ih, que delícia! Aprendizados do Pouquinho de Covid. atraso. Tudo bem? Nada. Tudo e você? Tudo jóia? Tudo bem, Ju? Que delícia, né? Covid, eu acho que tem ensinado tanta coisa pra gente, né? Não é Que a gente verdade. pode estar perto, mesmo estando longe. São muitos ensinamentos nessa crise, né? Então, Muito. eu acho que cada uma das pessoas, dentro da sua experiência, vai tirar alguma coisa de proveitoso, né? Para o pós-Covid, né? É, a gente espera que sim, né? Com Eu certeza. tenho dito o seguinte: quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Mas tem gente É, que não tem olho nem ouvido, né? é, Tem gente que vai permanecer da mesma forma. Mas é uma questão de é, opção, né? Que é seja. verdade. É verdade. Eu acho que a grande maioria, é, eu acho que com certeza tira alguma coisa disso, né? Porque a crise está doendo para todo mundo em algum ponto da sua vida, né? Então, eu imagino que a maioria deva aprender algo, mas como a gente fala em todos os bate-papos e lives, né, Ju? Tem sido desafiador. Acho que essa é a palavra Sim. de ordem, né? Deixa eu só te apresentar para as pessoas, né, para os meus amigos que não te conhecem. Alessandra é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Tem 22 anos que eu estou no setor. Você tem quanto tempo que você está lá no setor? Eu tô por aí, eu tô com 23, né? 97 eu comecei. É, o meu foi 98. Então a gente está igual. Ah, E Alessandro sempre muito gentil, muito alegre, sorri com os olhos, extremamente gentil, né? E trata de um assunto muito delicado. Eu lembro que todas as vezes que eu estive em Secretaria de Estado de Fazenda para tratar de assuntos tributários, eu saí de lá com palpitação. Então, é uma pessoa que lida com assuntos tão complicados, você é tão alegre, tão solícita, tão sorridente, você é um caso à parte, né? é, Então, toda a minha admiração por você e pelo trabalho que você realiza, né? E com o olha, público que eu adoro, eu acho que você também, né? Atacadista Distribuidor é o público que eu mais gosto. obrigado pelos elogios, né, Ju? A gente sempre tem Verdadeiros. Não, não, um não tem ótimo, flores, são verdadeiros. ótimo relacionamento e, assim, a gente sempre realmente assim, aproveitou todos os encontros que a gente tinha do setor, né, para bater papo. Então, eu que estou muito feliz de estar participando do seu convite, da gente bater esse papo. E a gente, na verdade, mais aprende conversando do Com que qualquer certeza. outra coisa, né? Então, isso acaba Sim, sendo super importante, né? exato. E o que você tem percebido dessa confusão toda, desse Puxa, Covid, nas questões, né, jurídicas, tributárias? O que você está sendo mais consultado, né? O que tem acontecido, né? Assim, surtido mais dúvidas? olha, eu acho que vale assim um destaque inicial, né, Ju, que é o primeiro bate-papo nosso, e se De der uma tudo série, se certo, Deus quiser. de muitos, né? É isso. Mas eu acho que uma primeira coisa que a gente desmistificou, né, logo no começo da crise, foi essa questão da saúde versus economia, né? Eu acho que Uhum. ficou claro que isso não existe, né? Na verdade, a solução passa por ambas andarem juntas, Sim, porque quanto mais rápido as pessoas forem testadas, né, mais rápido elas forem curadas, mais rápido a economia volta. Então, esse é um ciclo que tem que andar junto, né? E quanto mais vitorioso, virtuoso ele for,
melhor vai ser para a economia no final, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a primeira grande conclusão. E você vê como é que é, né? No começo da crise, eu acho que muitas empresas, de certa maneira, se posicionaram, né? A questão do isolamento. E você vê ao longo da crise que empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre, iFood, que tiveram uma certa conduta, né? Elas, de certa maneira, tiveram as marcas e a sua postura perante os seus clientes e consumidores muito valorizada, né? Uhum. Pessoas que só falaram única e exclusivamente de economia acabaram tendo, os empresários, né, os sócios das empresas, acabaram tendo, de certa maneira, alguma mancha para os seus negócios, né, e para a marca. Então, eu acho que o aprendizado inicial é esse, né? O empresário como um todo tem um papel muito importante, porque ele é o grande empregador no Brasil, o grande pagador de tributos, né? Mas, no geral, a gente tem que entender que a gente caminha junto nessa briga, né? A saúde e a economia é um só. Quanto mais eu cuidar da saúde, mais rápido volta a economia e assim vai. Então, acho que essa é a minha primeira consideração, né? Uhum. Em termos de Covid, né, Ju, do que nós estamos vivendo, eu acho que a gente no direito, mas a sociedade como um todo, ela foi praticamente atropelada por um grande tsunami, né? Porque Uhum. tudo aconteceu numa velocidade Inimaginável, inimaginável, né? E o que impressionante. catalisou uma série de outras coisas, né? A velocidade com que tudo aconteceu foi muito grande, né? Perdão, outro dia eu estava vendo a entrevista, né, do sócio, do acionista da Arezzo, e ele comentando e conversando sobre um bate-papo que ele teve com o pai um pouquinho antes das coisas acontecerem, né? Então, o pai dele falando, olha, eu acho que essa crise vai ser muito grave. E aí o filho falou, puxa, pai, você acha que vai ser, mas eu não estou sentindo. E o pai falou, olha, se prepara porque não vai ser fácil. E aí o filho falou assim, bom, o que a gente pode fazer? E aí, rapidamente, conta ele, né, que a Arezzo correu para que pudesse se adaptar o mais rápido ao e-commerce, né, e ter esse Uhum. canal como principal canal de vendas. Foi no banco, pegou dinheiro emprestado de fluxo de caixa para passar essa tempestade, treinou todos os vendedores para que pudessem vender e auxiliar os clientes. Então, você vê que foi tudo muito rápido, né? A gente mesmo, depois podemos falar um pouco mais disso, mas o nosso home office, né? O nosso teletrabalho aconteceu como um furacão, né? Eu aqui no escritório foi impressionante como em uma semana, nem isso, talvez 2, 3 dias, nossa, tem que fechar, vai fechar, vem um decreto, isolamento, e aí a gente teve que correr atrás de alugar computador e, bom, VPN, rede, e colocar os advogados todos em home office. Então, assim, foi uma loucura muito grande, né? E isso, de certa maneira, acabou também se revelando em matéria jurídica, né? Porque ao Uhum. longo desse tempo todo aqui que a gente já está, quase 2 meses, né? Para São Paulo foi finalzinho de março, nós Sim. já estamos aí, né, 20 e poucos de março, então já estamos fazendo quase 2 meses de isolamento. É uma legislação atrás da outra, né, Ju? Uhum. Então, as empresas e os próprios escritórios, advogados, tiveram que ler, né, a legislação no dia, interpretar o que estava escrito ali, o que nem sempre é fácil, porque o Sim. legislador não é o mais claro possível, né? Lançar o informativo no mesmo dia, porque senão a informação já ficava velha. Olha o Exato. tamanho da velocidade. Então, aqui De no um dia para o escritório outro muda, né? De um dia para o outro está muda. mudando. A gente fez aqui no escritório, em algumas empresas, clientes nossos, um comitê de crise para acompanhar todas essas mudanças, né? Mas eu acho que, de certa maneira, as medidas que vieram, né, sejam financeiras. Então, você pega, por exemplo, o financiamento da folha de salários para pequenas empresas, né, que Uhum. são os clientes do nosso setor, do setor de atacado e distribuição, com juros de 3,5, 3,7 ao ano, né, e possibilidade de pagar 2 meses de folha. Então, a gente teve, acho que, medidas positivas de resposta à crise, né, que também nos obrigaram a tomar medidas rápidas. Então, por exemplo, a medida provisória
que tratou do trabalho, né? Trouxe a Uhum. suspensão dos contratos de trabalho Uhum. ou a Uhum. redução de jornada. Aham, exato. Puxa, foi uma loucura, né? Porque a gente vibrou quando a medida saiu, fez os informativos, ajudou muito as empresas, porque Uhum. dependendo do tamanho da empresa, né, você poderia suspender 100% dos contratos de trabalho. Se fossem maiores, você suspenderia parte, o governo arcaria com parte do salário, né? Uhum. E tanto na jornada reduzida, a mesma coisa. Depois, no meio desse caminho, veio a decisão do Supremo, né, do Lewandowski, para Sim. ajudar a gente a deixar os empresários mais tensos, né, dizendo que tinha que passar pelos acordos, né, coletivos, através dos sindicatos. Aí depois não era bem isso, né, e a coisa voltou atrás. Então, foi um turbilhão de Muito emoções. dinâmico, né? Muito Muito. dinâmico esse trabalho. Muito, muito. Então, acho que em matéria trabalhista, de certa maneira, a gente teve bastante novidade, né? E algo que não deveria ficar só na crise, né, Ju? Ou seja, essas medidas de Uhum. suspensão do contrato de trabalho, de redução de jornada, principalmente da possibilidade de acordos individuais, né? Entre os empregados e empregadores. Isso deveria ser um hábito que deveria permanecer daqui para frente, né? Porque Sim. você veja, vou contar um caso assim de um cliente nosso do setor de atacado e distribuidor, que o princípio dele era preservar os empregos a todo custo, né? Uhum. Mas ele teve que infelizmente mandar algumas pessoas embora. Ele mandou 7 pessoas embora, Ju. Isso Uhum. custou para ele R$ 76.000 para mandar 7 funcionários embora. Uhum. Uhum. 2 no nível intermediário e 5 com nível mais de operação, com salário um pouco menor. Você veja o custo que é, né? Os Estados Unidos, quando a gente compara, mandou muita gente embora, mais de 20 milhões de pessoas, mas vai recontratar quando a economia voltar na mesma velocidade, porque você não tem esse custo da rescisão, Exatamente. você tem a facilidade da recontratação, né? Então, você vê como o sistema acaba sendo, de certa forma, cruel, né? E até contra o próprio empregado, porque se Uhum. houvesse essa facilidade de demissão e de contratação, sem esse custo e sem essa burocracia, o Brasil talvez pudesse ter uma geração de empregos muito maior. Mas, de certa maneira, o que eu sinto do setor de atacado e distribuição é que é um setor que, de certa forma, conseguiu se manter na crise bem, Sim. né? Uhum. No geral, Principalmente alimentício, né? exatamente, alimentos, higiene pessoal, Que cosmético no cresceram começo, muito, né? muito, muito. Cosmético no começo estava bem, depois caiu um pouquinho, mas alimento, higiene, produtos, né, de higienização, álcool e outros, eu acho que esse ajudou o setor, tanto é que o setor cresceu 3% no primeiro Uhum. trimestre, Esse né, neto. desse ano. Uhum. Então, e de certa maneira se mantém. Então, conversando aí com as empresas do segmento, a meta é a manutenção de empregos, em Uhum. primeiríssimo lugar, né, Ju? Uhum. E em Uhum. segundo lugar, ou concomitante, a responsabilidade por manter a cadeia de abastecimento funcionando, né? Sim. Então, isso é uma responsabilidade social muito grande, fazer com que, de fato, os alimentos cheguem no pequeno, né, e no médio varejo e a gente, como consumidor, possa se reabastecer. Então, eu acho que parte dessas medidas jurídicas, né, na área trabalhista foram muito boas, ajudaram o setor na manutenção Uhum. dos empregos, né? Porque os grupos empresariais no atacado, né, Ju, eles não têm só atividade de atacado, alguns têm distribuição, têm cash and care, outros têm Uhum. alguma rede de varejo. De Então, varejo, estão na cadeia toda, né? a Até cadeia tem toda. até indústria. Exatamente. A gente tem um amigão aí, né? Que Sim, vale citar de Minas, o Euler, né? Da sim, Aliança. sim. E tem varejo, né? Está cuidando aí das lojas do Carrefour. Então, tem distribuição, tem indústria, né? Que atende o Tem food tudo. service. Então, quer dizer, esse é um exemplo clássico, né? De que quanto é importante manter o abastecimento e o emprego. Mas nós tivemos mais novidades, né, Ju? Além da parte trabalhista, eu acho que teve muita coisa da parte tributária, porque
de certa maneira, é duro, mas a gente sabe que, na prática, os tributos, os impostos acabam sendo uma fonte de sobrevivência e financiamento nesse momento, né? Uhum, uhum. Então, quando aperta o fluxo de caixa, as empresas acabam se valendo, né, do não pagamento de impostos para elas poderem sobreviver, né? Exato. É um momento de Lá crise, na de frente eu guerra. resolvo isso, né? Exatamente, lá na frente eu dou um jeito, né? E o governo, de certa forma, né, o federal, eu acho que, na medida do possível, teve, né, uma moratóriazinha para pagar INSS, para pagar o FGTS, né? Nenhuma empresa ia ser negativada, né? Uhum, Provavelmente deve vir um parcelamento especial. As pequenas empresas do Simples, né, os clientes do atacado e distribuidor, uhum, não precisaram pagar o Simples por 3 meses, vão uhum, poder pagar em outubro, novembro e dezembro. uhum. Então, de certa forma, eu acho que houve contribuições, né? Mas talvez para alguns segmentos isso não tenha sido suficiente, né? A gente pega um calcanhar de Aquiles do setor, que é o ICMS, né, Ju? Que Sim. você citou no início aí da sua colocação, e de fato se acertou na mosca, porque é a parte mais dramática, né? E que a gente tem do segmento. Você vê que os estados fizeram nada, ou muito pouco, né, para ajudar. Quer dizer, você não viu nenhum estado falando aqui de ICMS, Efetivamente nada, né? nada, de substituição tributária, de retirar a substituição, de ajudar de alguma forma. As prefeituras não falaram do IPTU, né? A gente vai vendo nas redes sociais, fala, bom, eu estou sem salário, né? Mas eu vou pagar o IPTU da minha casa, como é que eu Uhum. faço? Então, de certa maneira, do ponto de vista público de legislação, né, desses primeiros decretos e MPs que vieram, eu acho que faltou ainda alguma ajuda, principalmente dos governos municipais e Uhum. estaduais, né, Estaduais. Uhum. para que a gente pudesse ter mais condições de ultrapassar essa crise, né? Porque a estratégia do Brasil de isolamento, né, Ju, que começou cedo, ela vai se alongar. Então, na medida que ela se alonga, com certeza a gente vai ter mais tempo, né, nessa questão aí de isolamento, né, e portanto mais tempo de algumas cadeias de abastecimento fechadas, né, talvez o food service, Food service restaurantes, está sofrendo bares, muito, né? muito, lojas de conveniência e talvez hotéis, né, Eu fiz motéis, uma então, pesquisa, sem querer te interromper, já te interrompendo. Eu fiz uma pesquisa depois, inclusive já está no Deezer e no Spotify, sobre os resultados da. Assim, essa pesquisa eu comecei no dia 8 de abril e o resultado eu compilei no começo de maio. E eu fiz com um dos grandes atacadistas, né, que você conhece, inclusive com o nosso amigo, e perguntei algumas coisas. E teve um e foi de norte a sul do Brasil, né? Os empresários todos responderam. E teve um de food service, ele falou assim, ele respondeu, depois ele me mandou pelo WhatsApp, e respondi, estamos sofrendo. 80% do nosso negócio, nós estamos com 20% só ativo. 80% dos nossos clientes estão fechados. Então, né, é uma é, situação muito delicada. eu acho que o setor de food service, né, para quem é distribuidor do food service, esse com Uhum. certeza está um pouco mais complicado, né, porque é isso que você falou. Em São Paulo, fechamento total, né? Muitos não estavam preparados para o delivery e aí tentaram correr e se preparar, mas as pesquisas que eu fiz, eu participei de uma live semana passada, onde estava Carrefour, Mercado Livre e o iFood, né? E Uhum. uma das coisas que a gente conversou foi a respeito da confiança do consumidor. Então, os consumidores que foram para o delivery, né, eles procuraram restaurantes que eles já tinham o hábito de consumir e confiavam no Relacionamento. restaurante. Relacionamento, né? Que É, é o que vai ficar. Então, já a primeira amarração é, aí é relacionamento. relacionamento. Quem partiu para o delivery, né, assim, de supetão, em razão da crise, esse, Uhum. lógico, vai conseguir de alguma maneira alguma receita, mas talvez ele não tenha a receita necessária para ele se manter, né, durante Exato. a crise. Então, o relacionamento, a confiança, quem já estava preparado antes, vai conseguir alguma receita. Mas o delivery não vai ser solução, né, Ju? Porque não vai cobrir
o faturamento que Não. as empresas do setor tinham. E tem uma crise de confiança do próprio consumidor, né? De saber como é que a comida vai ser feita, como é que ela é manuseada, como é que ela é posta nas embalagens, chega e depois o retorno, a retomada desse segmento vai ser mais demorada, né? Uhum. Então, sim, dentro do atacado, né, dentro do distribuidor, tem aí nichos que talvez sofram um pouco mais. Você pega o próprio iFood, né? Interessante porque eles vendem de tudo, né? Vendem para supermercado, vendem Uhum. farmácia, mas tem muita gente que do food service prefere comprar no supermercado a comida e aí fazer comida em casa do que pedir, porque está todo Sim. mundo segurando caixa, né? Exato. Você não sabe o que virar daí, né? O que vai acontecer. Então todo mundo preocupado. Então tem mais gente cozinhando do Sim. que, de fato, comprando, né? O delivery que mais sai é pizza, sanduíche, hambúrguer, né? Então, os outros restaurantes sofrem um pouquinho mais. Mas é um nicho. O próprio Cash and Care, né? De certa maneira, também aí passa, né? Talvez não por um crescimento tão grande, né? Quando vinha tendo, porque a gente sabe que o Brasil tem 40% da mão de obra dele vinda dos informais, né? Sim. E muito do consumo do cash, ele vinha dos transformadores, né? Exato. Então, você tinha o cara do hot dog, você tinha a barraca do pastel, você tinha, né, Sorveteiro. ter vários clientes nesse sentido que compunham o faturamento do Cash and Care, né? E essa turma está completamente parada, né? Sem poder, né, servir os produtos deles, né? E aí isso, de certa maneira, impacta um pouquinho em parte do perfil dos clientes do cash. E aí a ajuda do governo, que são R$ 600, né, para Uhum. os informais, ela é Uhum. suficiente para o cara tentar sobreviver, assim, É comer. numa Ponto. zona da miséria, né? É praticamente sobreviver. Então, eu acho que tem nichos interessantes, né? Como o cash, que talvez tenha sofrido ou não crescido tanto quanto vinha, né? Uhum. Não, Você mas tem também vinha outros. no, vinha muito bem, né? Assim, num Sim. crescimento muito grande. Acho que não caiu, mas pelo menos se manteve. Fizeram Sim. muito delivery, né? Tem muitos cash que estão fazendo delivery. É verdade. Tem sim. Tem Porém, tem muita quebra, né? O que a gente tem escutado bastante que, ok, fizeram delivery, mas tem muita ruptura. Eu acho que a cadeia como um todo está sentindo de certa forma, né? A ruptura é verdade. Eu acho que isso é um dos problemas da cadeia. E tem um outro que está agregado, que está linkado, que é a questão de preço, né, Ju? Porque também existe aqui um aumento de preço, por incrível que pareça, nessa faixa, né? Tem vários distribuidores atacadistas com queda de braço junto à indústria, né? Para não Sim, deixar que haja esse aumento de preço, porque sim. senão você tem que passar para o varejo e aí passar para o consumidor final. Então, eu acho que esse é um ponto crítico que eu vi em vários grupos e várias discussões, né? A questão do preço é dramático. Quando, na verdade, a palavra de ordem devia ser, e essa é a minha expectativa, é que Hum. fosse a questão da colaboração, né? De uma cadeia de abastecimento mais colaborativa, né? Que Uhum. a indústria sendo responsável pelos canais de distribuição, o canal indireto, que é o atacado, o distribuidor, o cash, né? Os centrais de compra, o broker, o varejo, quer dizer, a Uhum. indústria tem um papel fundamental para gerenciar esses canais, né? E daqui para frente, de certa maneira, vai haver uma precificação diferente, porque se a gente tiver aumento do desemprego, né, as pessoas com menos dinheiro no bolso ou mais conservadoras, querendo gastar menos, Uhum. isso vai impactar na ponta, né, na Com compra no certeza. final. Uhum. Então, a questão do preço, do perfil do produto, o que vai vender. Você vê que eu vi uma pesquisa do Mercado Livre que eu achei muito interessante, que a primeira fase da crise eles compraram muitos alimentos, muita comida, né, Sim. e Toque. estocaram e Uhum. álcool e por aí vai. Depois, a segunda fase da crise já mudou um pouquinho. Então, já voltou para isso, mantendo o nível de alimento, mas comprando alguma coisinha diferente, um cosmético, Sim. algo do tipo. E a terceira fase, as pessoas foram comprar artigos esportivos,
foram comprar celular, foram comprar Cervejas jogos, especiais. Cervejas cervejas especiais. especiais. É. Boa. Eu Sim, acho que porque como você passou a não gastar com combustível, com alimentação fora de casa, quem está, né, com o seu trabalho mantido, teve um dinheiro a mais no final do mês. E aí resolveu aproveitar produtos que não teriam a oportunidade se fossem em outros momentos. Eu vi essa pesquisa, achei extremamente interessante, né? O supérfluo sendo consumido nessa terceira fase. É verdade, jogos eletrônicos, né? A indústria de games eletrônicos cresceu demais, quebra-cabeça. Então, as pessoas estão buscando entretenimento, né? Para conseguir, de É, uma certa maneira, ficar no isolamento, né? ontem, conversando com um atacadista aqui do sul de Minas, ele mexe com saúde animal. E ele comentando do volume, do tanto que aumentou o volume de brinquedos para cachorro e gato. Porque como eles pensaram, bom, isolamento, não vou poder sair na rua com o meu pet. O que eu vou fazer? Eu vou comprar é, brinquedinho. Então isso aumentou muito a venda dele de Boa. produtos supérfluos, né, de pet. Né? Então, assim, mudou muita coisa. Bem lembrado, porque realmente o pet é outra categoria que cresceu demais, né? Cresceu muito, muito. E tem muito mais para crescer, né? Exatamente. Essa, com certeza, é um excelente nicho, né? Então, eu acho que assim os modelos, né, o atacado em si, eu acho que ele vai passar, né, sofrendo menos nessa crise, tirando alguns modelos que a gente falou. Eu acho que as empresas, no geral, se adaptaram muito a essas novas legislações. Até hoje tem saído portarias e resoluções e regulamentações nova, né? Saiu Vamos uma aguardar agora as de amanhã, né? Vamos aguardar as amanhã. de amanhã. Amanhã tem mais novidade, né? Amanhã tem mais novidade. Saiu uma agora recente sobre os parcelamentos, né? Quem tem parcelamento tributário e fiscal, como é que ele vai fazer, se ele consegue não pagar essas parcelas, mas se manter vivo e depois seguir com o mesmo parcelamento. Então, acho que tem coisas interessantes, as empresas precisam estar antenadas com todas essas regulamentações, porque como o país, o Brasil é uma federação, né, Ju, a gente, se for mapear tudo que saiu, você vai ter um monte de legislação federal, você vai ter em cada estado Estadual. uma série de determinações e você vai ter nos municípios, né? A gente tem um cliente que é uma rede, tem um centro de distribuição e uma rede de lojas aqui no ABC de São Paulo, e um dos municípios do ABC colocou que ele tinha que organizar as filas fora do supermercado, que ele tinha que manter uma distância de 1,5 m, 2 de cada pessoa na fila, que ele precisava só deixar entrar no supermercado pessoas com máscara. Então, você vê que o decreto federal não fala nada disso, o estadual colocou isolamento, mas as prefeituras vêm com regras diferentes, e aí você precisa tentar compor esse grande emaranhado, né, de novas regulamentações e legislações para você passar a crise aproveitando o que tem na mesa, né? Para você tentar continuar sendo competitivo. E você acha que no Brasil, né, a gente tem algumas regiões. São Paulo a gente vê que o governo está meio demais, né? Assim, eu vejo Minas, o nosso governador, ele tem várias questões, mas é uma pessoa extremamente ponderada, é um empresário também e quer, de uma certa forma, fazer a composição saúde, economia. Né? Tem alguns lugares no Brasil, né, lá Manaus, por exemplo, ali também está muito complicado. Você vê alguma diferença assim do que vai andar mais, do que vai andar menos para as empresas na Olha, questão do Brasil? eu vi um estudo que saiu ontem, Ju, que eu achei muito interessante, de um grande banco aqui no Brasil, e me pareceu algo assim bem sério. Mas vou dar dois dados, né, para a gente bater esse papo. Acho que a primeira informação é a seguinte: em termos de leitos ocupados, né, para a gente ter uma ideia, a gente tem praticamente 5 estados que estão com a capacidade muito crítica. Então, você pega São Paulo, você pega Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas estão em situação muito crítica.
em termos de utilização de leitos. Se bem que quando a gente vem para São Paulo, por exemplo, a gente tem essa situação aqui na capital, né? Na capital. E quando você vai para o interior, você tem leitos disponíveis. Então, de certa maneira, tem regiões dentro do estado de São Paulo diferentes. Em termos de... O resto dos estados, eles têm ocupação que vai de 0 a 60%. Então, tem muitos estados com 20%, 30%, 40% de ocupação e, portanto, tem muita capacidade, né? E aí, o que vem do outro lado é, bom, se eu não tenho tantos leitos ocupados, eu posso ter uma medida de isolamento mais diferente, equilibrada, entendendo as regiões, abrindo certas cadeias, né, de comércio, por aí vai. Outra informação é o percentual de isolamento social, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, Dória diz que só vai abrir o comércio se o isolamento for 55%. E aí você pega, no Brasil, o estudo desse banco, é que o único estado que tem isolamento acima de 50% é o Rio de Janeiro. E aí, parte dessa conclusão é que a grande maioria das pessoas mora nos morros, né? Mora nas favelas e tem, a gente sabe, uma pressão que não é institucional, né? Que talvez seja aí de outros grupos, né? Para que as pessoas fiquem obrigatoriamente em casa. Mas a grande maioria dos estados... quem manda ali é um poder paralelo, né? Exatamente, um poder paralelo. Agora, os outros estados, o isolamento ele está em torno de 30%, 35%, 40%, 45%. Essa semana, São Paulo chegou a 49%. Então, nós estamos até acima da média do que outros estados, né? Então, de certa forma, talvez falte aí uma análise um pouco mais aprofundada, né? Um pouco mais detalhada da situação do estado e dos municípios, né? E dos próprios nichos e segmentos, para que a gente possa receber, né, um estudo ou receber informação que seja um pouco mais fidedigna, né? Que a gente consiga enxergar, de fato, quantas pessoas estão contaminadas, todo mundo foi testado, quantos leitos estão sendo utilizados. Mas, assim, tem uma intolerância nesse momento muito grande, né? As pessoas estão mais intolerantes. Essa divisão no Brasil de dois grandes grupos, ela continua, né? Infelizmente. Aqui em São Paulo, a gente teve, né? Minha opinião, um cacuete a ditador. Então, a gente teve medidas assim como fechamento de avenidas, de ruas. A gente teve medidas que vão soldar as portas das empresas. Das empresas, se porventura elas abrirem. As pessoas que estiverem andando na rua não usarem máscaras vão ser punidas, multadas. Multas. Então, teve um certo cacuete a ditadura, né? Aqui em São Paulo, tanto na capital quanto no estado, mas assim, eu vejo que cada vez mais fica claro que o empresário precisa seguir fazendo o seu papel. Ele precisa acreditar que a manutenção dos empregos vai fortalecer o seu próprio negócio, porque é mais gente empregada, mais gente recebendo, economia mais forte, né? Não deixar que as interferências políticas, né, façam com que ele mude, né, o jeito de ser a empresa dele. Mas, lógico, se houver abuso, eu acho que a gente tem, e aí eu como advogado, né, a gente sabe que a gente tem instrumentos jurídicos de combate. Então, a gente também não pode deixar passar em branco quando esses cacuetes vierem à tona, né? Agora tem uma discussão que o setor de atacado está sofrendo, porque alguns municípios estão exigindo que as empresas comprem os testes e façam os testes de Covid, né? E aí você tem alguns problemas, né? Você não tem tanta facilidade de comprar os testes, né? Muitas empresas estão fechadas ou quebradas, e aí ela não tem dinheiro e não tem faturamento para comprar. Não é um teste barato, né? A empresa que tem 100 funcionários, R$ 400 cada teste em média. R$ 400 o teste do Covid? Aqui em São Paulo, entre 350 e 400 de um teste. E aí você, quer dizer, as empresas já estão numa situação complicada, né? Será que esse é o caminho mesmo, de impor mais esse custo? E aí você fica numa discussão se isso não seria uma função do poder público ou se, de fato, ele teria que transferir para as empresas. Porque empresas de grande porte talvez estejam
permitindo que os funcionários vão até a empresa, medindo a temperatura, concedendo álcool gel, limpando constantemente. Mas esse não é a maioria do Brasil. 80% das empresas são de pequeno porte, né, de médio porte. São os grandes empregadores, estão em situação difícil. Então, talvez não consigam fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, né, e, de certa maneira, não permitir que esses cacuetes ditatoriais eles possam imperem, impor, né? Na altura do campeonato. Você sabe que o Emerson, o Destro, ele fez uma live outro dia com a GS1 e com a Unilever, eu não sei se você chegou a assistir. Ele falou a questão do emprego, que em abril de 2019 tiveram acho que 640 mil, aproximadamente, esse número de pedidos de seguro-desemprego. Em abril de 2020, aproximadamente 770 mil. E aí, o resultado disso, em tempos de Covid, seria 130 mil demissões a mais. E ele está fazendo essa consideração, né? Que não é, claro que é um número que a gente não gostaria de ver, mas que não é, isso não foi tão significativo em relação ao ano passado, que não teve Covid. Então ele estava fazendo essa consideração em relação a essa lei trabalhista, né? A essa flexibilização, a essa suspensão temporária de contratos. Você acha que realmente valeu a pena? Que foi uma boa atitude do governo? O que você acha? Olha, eu acho que agora, né, a suspensão e a redução de jornada, eu acho que ajudou muito, né? Ajudou bastante. Mas alguns nichos, por exemplo, você pega o nicho automobilístico, né? Distribuidores de autopeças. Está praticamente fechado, né? A indústria estava fechada, não estava produzindo nem carro, nem caminhões. Em São Paulo, elas estão voltando agora, início de maio. Os distribuidores de autopeças e os varejistas, da mesma forma, né? Então, para esses casos, com certeza, a medida acabou ajudando demais. Uma coisa que me surpreendeu, para você ver como acho que foi boa a medida, de certa forma, porque tinha duas grandes centrais sindicais que essa semana deram entrevista e saíram no estado de São Paulo aqui, dizendo que são favoráveis à manutenção da estratégia de suspensão dos contratos e redução de jornada e salário em momentos de crise. Ou seja, sim, já deixa isso como uma grande regra, porque se vierem outros problemas, a gente já sabe como seguir. E realmente, sim, esse acho que é um grande incentivo à manutenção dos empregos, né? A própria Heloísa Trajano, né, do Magazine Luiza, acho que foi uma das primeiras empresárias que foi batendo na manutenção do emprego, né? Porque ela sabe que a economia será melhor com menos desemprego na retomada, né? E com redução do próprio salário, você viu isso? Exatamente. Deu ela exemplo, reduziu, né, em 80% o salário dela, 50% dos diretores e 30% dos gerentes. Então, assim, e tentou não demitir, não sei se demitiu ou não. Mas... eu acho que aquela famosa, o chavão, né, popular, que na crise você identifica grandes oportunidades, né, Ju? Então, eu acho que apesar de tudo que a gente está passando, eu acho que dentro disso tudo tem muitos aprendizados, como a gente falou no começo, e muitas oportunidades, né? Você pega a própria questão do home office, né, do teletrabalho. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas vão repensar muito antes delas provavelmente investirem, né, em escritórios, em estruturas, andares, né? Estruturas físicas, né, sendo que elas podem, de certa maneira, manter, né, as pessoas trabalhando home office e com o mesmo nível de produtividade, de controle. Maior até, né? Maior até. Porque as pessoas talvez tenham, cada um respeitando, né, o seu jeito de ser. Uns trabalham melhor de manhã, outros de tarde, outros de noite. A gente tem advogado aqui que mesmo home office está trabalhando até 9 horas da noite. Então, eu acho que você tendo, né, a parte tecnológica estruturada e as regras do trabalho de home office bem colocadas, né, você consegue... Sim, regras de produtividade, né? Porque hoje acabou aquela coisa de 8 às 18. Hoje exatamente, é o que você vai entregar. O que você vai entregar que é importante. Você vê muitos desafios, né? Você vê o próprio vendedor, né? Vamos trazer um pouquinho para o setor de atacado e distribuição, né, Ju? Falar de vendedor, que acho que é importante. Você vê no Rio Grande do Sul,
né? Muitos atacadistas e distribuidores, a equipe de vendas não pode ir no varejo visitar o varejista, né? Ou o varejista não quer receber a visita com medo do Sim. risco, ou o Sim. próprio vendedor ele não quer ir, né? E aí Aham. você tem, junto com isso, né, uma questão importante que é o marketplace, né, que a parte tecnológica, eu acho que nessa crise também cresceu numa velocidade enorme, Sim. né, porque o Uhum. e-commerce, o marketplace, o home office, tudo isso vai acontecer de forma mais rápida, né? Talvez o e-commerce não fique no patamar de vendas e consumo como está na crise, mas não será como antes também. Vai ter um Sim. crescimento, não é verdade? O Mas você vê consumidor quer comprar de outras formas, né? sem dúvida. Consumidor omnichannel e você que disponibiliza maiores canais, porque ele, agora ele entendeu que ele não precisa ir. Você não precisa, você com seus clientes, você não precisa viajar para estar, né, atender o seu cliente. Você não precisa mais disso. Você É, pode é, muito bem estar aqui hoje e fazer o o seu trabalho. Omnichannel, eu acho que tem desafios. O Omnichannel mesmo, o comércio eletrônico é crítico, né? Outro dia eu estava falando um pouco disso e você vê, né? Dá um exemplo aqui jurídico, Ju. Você pega um fornecedor, um cliente que comprou pela internet, e-commerce, né? E aí ele vai receber o produto na casa dele. Mas ele vai, pega o produto, depois ele desiste ou se arrepende da compra. Não Se ele gostou, quero devolver. Quero devolver. Se ele devolve esse produto para a mesma loja, ou mesmo CNPJ que vendeu para ele, legal, essa empresa pode desfazer a venda, né, e tomar o crédito de ICMS dessa venda que não aconteceu, porque ela vai Uhum. pagar o ICMS quando ela vende, né, para o consumidor final. Mas a legislação de vários estados fala que se o consumidor comprou pela internet e ele, por exemplo, vai devolver o produto numa outra loja. Imagina uma rede de 200, 300 lojas no Brasil e ele comprou por uma que vendeu, mas ele devolve em outra. Ah, se acontecer isso, o fisco não permite que ele tome o crédito de ICMS dessa venda que foi cancelada. Então, vou dar um outro exemplo, né? Você pega a questão que está muito em voga agora, que são dos lockers, né? Os pick-up points. Você compra pela internet e fala, eu quero retirar naquele lugar. E aí, ou a empresa disponibiliza um locker, né? Um grande cofre, um armário, ou ele vai buscar onde ele escolheu, né? Isso é proibido pelos regulamentos de ICMS. A empresa só consegue fazer isso para dar conveniência, serviço, né, que você comentou, para os clientes, se ela tiver um regime especial. Né? Então, você tem muitos É desafios. preciso regime especial para o clique e É, compre? exatamente, é preciso. Se você, aqui, por exemplo, em São Paulo, né, você tem alguns cash and carries e alguns varejistas que tem lockers, né? Um cliente nosso tem posto de gasolina, então o consumidor pede, compra pelo comércio eletrônico, fala, eu quero retirar no locker naquele posto X. Para que ele tenha esse locker dentro do posto, a empresa precisa ter um regime especial, porque a legislação não permite isso. Então, você vê que o e-commerce, né, a sociedade, as empresas, o mercado evolui muito rápido e a Sim. legislação não acompanha. Não, não acompanha. E aí você tem né, essas restrições, esses obstáculos, mas eu acho que isso daí ele vai obrigatoriamente levar os fiscos estaduais, né, o legislador como um todo, a rever isso com uma velocidade muito grande. Né? Porque é o que a gente falou, o marketplace, né, que muitos grupos de atacadistas estão partindo para o marketplace, né, e se estruturando nesse sentido. Você tem o próprio e-commerce que veio com uma velocidade grande e vai ficar. Então, você tem o Omnichannel, que é uma necessidade para você oferecer para o seu consumidor. Você tem o que a gente chama, do ponto de vista logístico, Ju, que é o last mile, né? Que é aquela última entrega para o consumidor, que é muito importante. E hoje os caras estão ligando isso com outro negócio, um termo em inglês, que é o crowd shipping, que é pegar todo mundo que está disposto a trabalhar e entregar o produto nesse last mile, nessa última entrega, se disponibilizar. É como um Uber. Né? Eu sou uma grande rede, eu quero que entregue para os meus clientes na região sul de São Paulo. Então, se o cara tiver bicicleta, se ele tiver patinete, se ele tiver carro, moto, se ele for pessoa física, autônomo, taxista, não importa.
você está contratado dentro dessa grande plataforma e você vai fazer entrega, porque eu preciso chegar no meu cliente no prazo, com conveniência e com qualidade. Né? Disrupção total, né, Alessandro? Total. Disrupção total. Tudo que a gente imaginou né, que seria para o futuro, a partir de agora não existe. A gente não sabe o que virá daí. Mas a gente sabe que essas coisas vão acontecer. Né? Uma disrupção daquilo que era tradicional. E o novo normal, a gente ainda está tentando chegar para saber o que será esse novo normal, né? De trabalho, de oferta, de entrega, de serviço. Sem dúvida. Você vê, a gente estava falando do vendedor, né? Para voltar nesse tema, as empresas que tiverem do setor, né? Se estruturando, Ju, montando as suas empresas de marketplace e se estruturando nesse sentido, tanto jurídica quanto tecnologicamente, por exemplo, talvez reposição de estoque, o próprio cliente dela, o varejista, o pequeno supermercado, loja de conveniência, vai fazer a reposição sem que o vendedor tenha que ir lá visitar o varejo, né? Provavelmente o vendedor vai positivar novos pontos de venda ou fazer novas vendas. Mas a função dele vai mudar muito, né? Mas isso eu já falo. Deve ter mais ou menos uns 20 anos. Sabe quem que eu lembro que falava muito disso? Era o Toninho. O nosso amigo Luiz Toninho. Ai, ele é uma figura. Ele tinha um sonho. Você sabe do sonho dele, né? Olha, eu falo muito com ele, mas não sei. Ele não queria nenhum. Ah, isso é. Mas vai mudar, né? Isso realmente vai mudar rápido agora, né? A posição, a figura do vendedor, né? Ela vai ter, com certeza, mudanças, né? Porque relacionamento. Hoje, por exemplo, eu conversando com o presidente do Coreminas, que é o Conselho Regional, né, de Representantes aqui de Minas Gerais, ele disse, Juliana, tudo está muito rápido e com uma mudança muito grande. Alguns vendedores estão tendo que fazer as suas vendas pelo telefone, né, online e tudo mais. Se ele não tem relacionamento, ele não está vendendo. Quem está comprando é quem tem relacionamento. É verdade. Acabou de tirar pedido. Acabou. Isso não existe mais. Isso qualquer software você consegue fazer isso. Não, e é isso, né? As plataformas de comparação de preço para o setor de atacado e distribuidor vão vir com tudo, né? Vai ter uma disponibilidade de comparar preço, que é uma coisa importante, né? Que vai acontecer, já está acontecendo. Na palma da mão, né? E todo mundo vai ter acesso. E por que você vai fazer opção por este ou por aquele? Serviço? E eu acho assim, eu acho que tudo que está por trás agora, né, Ju, no futuro, mas agora já, é a questão de colaboração, né? Você precisa, a indústria, que é a responsável pela cadeia, como eu falei, ela tem que ter estratégia para cada um dos canais e entender, né, que em algumas estratégias, como só cumprir meta, ou que a gente brincava de uma empurroterapia para colocar o produto no atacado distribuidor, ela já não resolve, porque o cara fica com estoque, não consegue vender para o varejo e, no final das contas, a indústria não está chegando aonde precisa. Então, tem que existir uma colaboração aqui da cadeia como um todo, né, para que, de fato, essa engrenagem trabalhe melhor. Né? E vão ter algumas mudanças. Né? O que o povo fala do novo normal, ele, de fato, né, vai trazer essas plataformas, vai trazer o marketplace, vai trazer uma comparação de preço de maneira mais rápida e profissional, vai trazer uma certa redução de custo para a cadeia. Não justifica mais você ter um custo de um buscar, o outro levar, o outro armazenar, o outro entregar, o outro fracionar, o outro estocar, o varejista receber 10 atacadistas lá. Então, isso daqui eu acho que a gente imaginava que ia demorar muito, porque é uma quebra cultural, né? Mas eu acho que isso agora deve acontecer com uma velocidade maior, né? Um desafio muito grande, né? Porque a gente está falando de um setor que tem uma cultura muito arraigada. Sem dúvida. Né? Que se falar de home office, era problemático. Muito conservador. Agora você falar né? Sim, extremamente tradicional. Agora você falar de uma ruptura deste tamanho e desta profundidade é muita reinvenção. E não dá para esperar muito.
Exatamente. Eu acho que precisa estar nos planos de ação das empresas, elas precisam conhecer esses novos caminhos, né? Essas novas oportunidades que já estão na mesa e que alguns estão andando mais rápido, né? E desenvolvendo mais rápido. Então, tem muitos distribuidores atacadistas com projetos de marketplace, com relacionamento com varejo de forma diferenciada, trocando informação com a indústria. Então, tem que ter essa quebra, eu acho, de cultural aqui, de paradigma um pouco mais rápido, né? E grandes oportunidades. Você vê o próprio setor, né, aqui em volta de São Paulo, com essa questão do comércio eletrônico, do marketplace, a movimentação em torno de áreas, de galpões, de centro de distribuição está grande. Vai ter uma demanda por caminhões também recente já, que vai ser necessária para atender o comércio eletrônico, porque os consumidores não querem mais preço. A preocupação lá atrás era frete, lembra? Quanto é que vai custar o frete e tal? Hoje não. Hoje o frete quase que é de graça nessa crise, né? Muito frete gratuito. E, além disso, o consumidor quer conveniência, né? Como você falou. Então, eu quero ter certeza que eu vou receber correto, do jeito que eu falei. Tem um desafio que é não encontrar com o entregador, né? O entregador deixa o produto na portaria. E aí, para as empresas que trabalham no e-commerce, é um problema jurídico, né? Porque como é que eu vou pegar o canhoto lá e comprovar que eu entreguei a mercadoria para a pessoa se eu não encontrei com a pessoa, né? Eu deixei no porteiro. Como é que eu sei que ela recebeu ou não recebeu, né? Não recebeu, vai ter, né? Vai ter que achar uma saída jurídica para isso. Então, de fato, eu acho que o distribuidor atacadista tem muitas oportunidades na mesa, né? Coisas que vão acontecer. O próprio movimento do governo, né, Ju, para não ir muito longe de desburocratização que já vinha acontecendo, né? Ele deve seguir nesse sentido. A ABAD tem contribuído da melhor maneira possível com várias ideias, né, para que a gente possa, de fato, ter um jeito de fazer negócio no Brasil mais fácil. Mas você pega só uma delas, né, que é o que um projeto importantíssimo para o setor, que é a venda do MIP, o medicamento isento de prescrição médica. Então, antiácidos, né, e remédios para dor de cabeça, esses hoje só são vendidos em farmácias e drogarias, que são em torno de 80 a 100 mil farmácias no Brasil. Mas se eles fossem vendidos em outros pontos de venda, poderiam estar disponíveis para o consumidor em mais de 1 milhão de pontos de venda, que é o que o setor de atacado e distribuição atende. Então, você vê que isso traria muitos benefícios e é um mercado de mais de 4, 5 bilhões de reais. Então, olha a oportunidade de geração de emprego, de receita, de venda. Se a gente consegue aprovar um projeto desse, é feito imediato. Porque o pequeno varejo, o pequeno empresário, o bar, o restaurante, a conveniência, vai poder vender esse tipo de medicamento. E tem uma função social por trás, que é o fato de muitos municípios no Brasil, 5% dos municípios brasileiros não tem farmácia e drogaria. Então, se o cara tem uma dor de cabeça, ele precisa ir em outra cidade, né? Ou ele vai no Sistema Único de Saúde e aí gera um custo público grande dele lá tratar uma dor de cabeça. Sim, e corre o risco de não ter o remédio, né? E não ter. Então, você vê que um projeto só, que a ABAD defende, o quanto que ele geraria na economia, em termos de arrecadação de impostos, de receita para a cadeia, de geração de emprego, de fortalecimento. E o trabalho social, né? E é o que eu falo, a minha paixão pelo setor atacadista e distribuidor é do papel social que ele tem. Né? Eu brincava, né? Sempre falei muito sobre isso. Quando você anda de avião, quando você olha pela janela do avião, você vê uma casa ali. Uma. Ali tem uma lâmpada, tem uma escova de dente, tem uma pasta de dente, tem um chinelo de borracha. Tudo chega ali. E não é a indústria que leva. É o atacadista e distribuidor que leva. Essa é a minha paixão pelo trabalho social do setor. Fazer chegar a esses mais distantes, como diz Geraldo Cacheta, meu mentor, os mais distantes rincões desse país. É verdade. Então, aí ele brinca comigo, Juliana, das duas uma. Ou você entra para a política para defender o setor, ou você vai virar sócia de alguém. Eu falei assim, vamos aguardar. Hoje em dia tudo está mudando. Amanhã tem novidades, né? Amanhã tem novidades, exato. É verdade. Mas é um trabalho muito bonito. E se isso passar, vai ser muito bacana. Você vê que é um dos projetos, né? A gente acompanha mais de 50 projetos de lei
de interesse do setor de atacado e distribuição. Esse é um deles, né? No mês de fevereiro, eu tive uma reunião com o governo, com o secretário de desburocratização. Eles estão trabalhando numa medida provisória que vai ser a MP da flexibilização. Vão vir muitas novidades que estão nessa MP e, muito provavelmente, uma delas talvez seja aí o medicamento isento de prescrição, né? O que traria um mercado fantástico e agregaria, porque são produtos de valor agregado, a rentabilidade e a margem muito maiores, ajudariam o pequeno varejo a ter um faturamento melhor com lucro, né? Então, os pontos positivos são muito grandes. Nós não podemos deixar o lobby da farmácia e drogaria, né, prevalecer, que já existe há mais de 30 anos, em detrimento de tantos outros fatores positivos sociais que existem com essa medida, né? Então, apesar do que nós estamos vivendo, mas eu acho que tem modelos de negócio, né, Ju, e possíveis projetos de lei, né, e oportunidades grandes, né, que o Brasil pode viver, né, nos próximos anos. Então, é isso que a gente tem que estar alerta, né, antenado. Vamos falar mais sobre isso daqui para frente? Vamos. Vamos sim, vamos. Nós estamos com mais 2 minutos só para a gente terminar. E eu primeiro queria te agradecer. Que de fato, de coração, eu gosto muito de você, Alessandro. Pessoa e advogado sensacional que eu acho. Viu? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E eu quero realmente que a gente faça isso semanalmente e tratando esses assuntos do que há de vir. Né? Porque eu acho que é bom, a gente tem que, nesse momento, dar explicações, dar luz para as pessoas do que está acontecendo. Sim. Né? Então... Olha, você, assim, gosto muito de você. Você é uma pessoa com uma energia maravilhosa, positiva, né? Para frente. Então, isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, não é verdade? Conhece bastante o setor de atacado e distribuidor, porque respirou e respira o segmento, né? Como eu. Então, você vê que nós estamos uma hora aqui e vai embora o bate-papo, né? Exato. Então, te agradeço. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. E outra coisa, já de amanhã eu já vou dar a notícia. Amanhã nós vamos conversar com o Jorge Feliciano, que é o diretor de RH do Martins Atacadista. Vou conversar com ele sobre o que ele está, como ele está vendo e o que ele está, né, fazendo nesse momento com os colaboradores que são mais de 4.000. Vai ser um grande desafio, né? Empresa referência no setor, né? Um baita profissional. Então, vai ser uma bela live aí. Muito bom. Querido, obrigada. Vamos agendar mais. Viu? Obrigado. Um abraço a todos que nos assistiram. Beijo. Amém. Aos obrigada. Amigos, todos que foram convidados aí. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Tem mais. Tchau. Um beijo. Beijo.